Olá, queridos amigos, alegria imensa estarmos juntos novamente para mais um programa Alma Querida pela sua rede Mundo Maior de televisão e pela sua rede Boa Nova de rádio. Nós temos aqui o e-mail de uma querida irmã nossa que diz assim: minha filha tem muitos problemas na escola. Aí ela diz: olá, Dona Nato, tudo bem? Sou de Mococa. Alô, pessoal aí de Mococa, aquele abraço. Adorei a palestra que o senhor fez aqui na Mocidade Espírita. Tenho uma preocupação muito grande com minha filha de 8 anos. Olha, 8 anos é interessante que ela termina o primeiro setênio. Os primeiros 7 anos de vida significa que o duplo etérico dela está já completo na primeira quarta parte. Então ela vai ficar muito ativa, muito serelepe, dá muita energia nessa época. É quando a criança mais gosta de brincar. Ela se chama Ana Victória e está com vários problemas na escola. O que a escola relata para mim é que ela não se interessa pelas matérias, só quer brincar e mexer com os coleguinhas. Eles dizem que ela não faz nada e tem muita dificuldade com a matemática, além de sua letra ser horrível. Bem, minha querida, uma coisa importante a se levar em consideração. Veja, a minha fala agora não é a fala de um espírita apenas, mas a fala de um ex-professor Waldorf, professor antroposófico. Na antroposofia, nós explicamos que até os 7 anos, a criança precisa cuidar do desenvolvimento do etérico que está se formando. E quando ela se forma, aos 7 anos, quando se forma, é que começa a intelectualização no sentido de que a criança começa a aprender coisas abstratas. Mas essas coisas abstratas precisam ser ensinadas, deveriam ser ensinadas de uma maneira lúdica. Agora, não existe abstração maior do que a da matemática, você sabia? Quando se ensina uma criança, na pedagogia Waldorf, por exemplo, a letra A, se ensina a partir de um anjo, que faz a imagem de um anjo na frente dessa criança. Às vezes ela desenha um anjo e as mãos do anjo, estendidas para baixo como se fossem asas, vão formar a letra A. A letra O é formada com as mãos sobre a cabeça. É tudo que vai partindo do corpo. E a criança vai aprendendo isso como se estivesse incorporando fisicamente, não abstratamente. Porque a abstração, nós só somos capazes de tê-la de forma completa, assuste-se, depois dos 21 anos, quando se forma o corpo mental. Aos 7, forma-se a primeira parte do etérico e começa o astral, que fica pronto aos 14, na sua primeira parte, e a segunda parte do etérico, que vai dar. A segunda parte do etérico é o éter vital, que traz uma maior atividade de circulação do sangue, traz a libido, portanto a atração física, e nasce o astral, que é o instrumento da paixão que os seres humanos desse planeta não têm muito desenvolvido, nem muito controle. E por isso que a adolescência é aquela fase difícil, que é o encontro entre essa atividade física, de atratividade física, e a emoção. É onde fica difícil para os pais terem controle e daí a necessidade de que os pais tenham controle dos filhos desde o começo. Porque nós caminhamos cada vez mais para aquele mandamento de Jesus que diz: quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Ou seja, quem não se tornar capaz de andar com as próprias pernas. E papai e mamãe têm o dever de ensinar os filhos a andar com as próprias pernas. E não de serem as pernas dos filhos, como muitos pais fazem. Querem se substituir. Não pode ter nenhum desafio, meu filho. Não, nós estamos aqui para sermos submetidos a desafios. Jesus, antes da ascensão, ele disse para os apóstolos: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é possível estar encarnado sem enfrentar os desafios de estar na matéria. Porque nós não somos matéria, nós somos espírito eterno. Mas um espírito eterno que está na matéria. Como eu costumo dizer,
Nós somos a primeira criação na segunda criação. A primeira criação é a do primeiro capítulo do Gênesis que diz: Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. É a criação do princípio inteligente. A segunda criação está no segundo capítulo do Gênesis, diz assim: E Deus criou o homem, do pó da terra o criou, e insuflou nas suas narinas o sopro de vidas. Ou seja, quando Deus cria o homem do pó da terra, é a materialização. Decorreram milênios entre uma e outra, né? É a materialização. E dessa segunda, está dito logo em seguida: Tu és pó e em pó te tornarás. Então, cada corpo nosso, cada segunda criação vai se tornar pó. A primeira nunca se torna pó. Mas a primeira vai estar sempre entrando na segunda, e a segunda sempre fazendo oposição à primeira, ou seja, a matéria sempre fazendo oposição ao espírito. E o desenvolvimento espiritual se dá em razão disto, né? Que é deste encontro do espírito na matéria, no mundo. E o espírito descobrir: eu não sou daqui, eu tenho que tratar isso tudo de uma maneira adequada, e a maneira adequada é considerar isso como algo transitório, vai ser pó. És pó e em pó te tornarás. Então, essa nossa querida amiga diz, né, que na escrita ela também peca. Ela hoje está falando que as letras da menina, que a menina parece ter uma caligrafia horrível, né? Parece que ela disse isso. E na escrita ela também peca, deixa muitas palavras incompletas e come algumas letras. Ela tem muitos transtornos de personalidade. Já não é uma coisa boa. Você dizer, ela tem transtornos de personalidade. Já é o quê? Já é um diagnóstico. Então você fica tratando a sua filha como se ela já fosse muito diferente. Ela já tem transtorno de personalidade. Aí você diz, na mesma hora que está bem, você não pode falar nada para ela, nenhum oi sequer. Pois ela se transforma e fica fazendo uns barulhos estranhos, tipo cachorro com raiva, como se estivesse rosnando. Parece que não é ela. A psicóloga falou que ela tem baixa autoestima. Outros dizem que ela é uma criança índigo por causa de seu comportamento. Olha, é bom você procurar saber. Tudo é um impulso, é um desafio para você procurar informações. Procure estudar bem essa história de criança índigo, porque o que tem no mercado, nossa, tem cada barbaridade que nem merece comentário. Por exemplo, não é lógico que filhos venham educar pais. Os filhos sempre têm uma espécie de um desafio para os pais mudarem. Muitas vezes os pais são educados pelos filhos, mas não nesse sentido que os filhos vêm porque sabem mais. Por exemplo, nós temos casos de pais que têm filhos que são drogadictos, que vão para as drogas. E os pais mudam completamente a vida. Temos o caso de um amigo nosso que, de repente, em razão do filho ter ido para o mundo das drogas, ele começou a procurar o porquê daquilo. Então foi indagando, entrou em contato com a doutrina espírita. Ele já fundou mais de uma dúzia de centros espíritas, faz palestras, dá cursos, mudou completamente a vida dele. E ele mudou a vida de muitas pessoas. Jesus diz, é necessário que venha o escândalo. Ai daquele, entretanto, que o praticar. Então, muitas vezes os filhos vêm para educar os pais, mas não nesse sentido de que os filhos saibam mais e que os pais devam se submeter. A ordem é o contrário. Veja só, honrarás a teu pai e tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra. Honrar pai e mãe não é você se fazer de pai e mãe, porque aí inverte as coisas e não fica adequado. É preciso que papai e mamãe tenham uma sintonia de tal maneira que quando o papai fale, mamãe apoie e vice-versa, para que um não fique entre o filho e o outro. Como nós já dissemos várias vezes em nossos programas, o filho está em terceiro lugar. No pódio, nessa classificação, ele precisa estar em terceiro lugar. Em primeiro lugar, Deus. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Em segundo lugar, aquela pessoa que você elegeu para ser o seu parceiro ou a sua parceira. É a esposa e é o esposo. Em terceiro lugar, o filho. O filho precisa olhar para papai e mamãe e ver como que Deus em duas pessoas. E ele fala, eu posso estar tranquilo, estar confiante,
porque eu estou seguro, há uma força ali, eles estão juntos para mim. É isso que o filho precisa sentir. Você não fala em nenhum momento do seu marido. Você fala da sua filha e você, a sua filha e você, a sua filha e você. Eu nem sei se você é casada, nem sei se você vive com o pai da criança. Se for o caso, você pode até mandar outro e-mail, sendo um pouco mais explícita, mais expressiva nesta situação. Então, você diz, ela tem opinião própria. Então dizem que a menina é criança índigo por causa do seu comportamento. Ela tem opinião própria. Bem, minha querida, todas as crianças têm opinião própria, nós nascemos assim. Ela quer saber o porquê das coisas existirem e por que é desse jeito. É importante os pais explicarem, mas sem entrar em abstrações. Muitas vezes os pais precisam dizer, é desse jeito porque precisa ser, você só obedece. Depois você vai ficar sabendo quantas vezes aconteceram isso, essas coisas em nossas vidas. Às vezes só depois que você se casa é que você bate na testa e fala assim, ah, agora eu entendo por que papai falava isso, por que mamãe falava aquilo. Então você diz assim, ela bate de frente com a gente, principalmente quando é de seu interesse. Então, ela precisa de alguém que tenha autoridade. Essa autoridade precisa derivar da relação sua com o seu marido. Mais uma vez eu falo, o seu marido não aparece nesse meio. Então a menina parece não ter pai. Aí o que acontece? Você tem que desempenhar a autoridade de dois. Agora, na escola, diz você, eles estão achando que ela tem dislexia. Veja quanto diagnóstico em cima da menina, hein? Eu estou perdida, tá mesmo, não sei o que pensar. Ela faz evangelização no centro espírita, ou seja, ela participa da evangelização, mas quem tem que fazer é você. Fazer não só evangelização, mas fazer um curso de treinamento espiritual. Ela faz tratamento espiritual e toma alguns florais. Bem, seria muito interessante que você continuasse com esse tratamento com os florais, que os florais dizem respeito a essa parte emocional. Mas leve a sua filha a um homeopata, para que ele também possa saber o que está acontecendo com ela. Ela está tomando alguns florais, pois dizem que ela tem um espírito obsessor ao seu lado. Se ela tem um espírito obsessor ao lado dela, isso significa uma coisa importante. Esse espírito obsessor que está do lado dela, não é o obsessor dela apenas. É um espírito com o qual você precisa se harmonizar, o seu marido precisa se harmonizar, se é que você tem um marido, porque ele não está do lado dela à toa. Sempre que nós temos um filho entra na nossa vida, ele entra com todo o entorno dele, com todas as entidades que fazem parte da vida dele. Como eu digo, nós fazemos parte de uma grande reunião, estamos sempre presentes a uma grande reunião. Imagine você, eu não sei quantos anos você tem, mas se você tem uma filha dessa idade, imagine você participando de uma reunião há 100 anos passados. Tá? Nesta reunião estavam presentes você, o pai dessa criança, essa criança, em espírito, seus pais, e você estava lá programando a sua encarnação, você ia voltar para a matéria, e quando você tivesse tal idade, você ia encontrar com seu marido, vocês iam ter um filho, e o filho era o espírito que já estava lá, e disse que ia encarnar, ia precisar que vocês fizessem isso, aquilo com ele, que o ajudasse nisso, e ele iria ajudá-los nisso, ia ser um desafio para vocês. E agora a sua filha é um desafio para você procurar um centro espírita, mas não para tratar a sua filha como se ela tivesse carrapicho, carrapato ou bicho de pé. Como eu costumo dizer, né? Tira e joga fora. Obsessor não é isto. Obsessor é um irmão nosso que precisa de esclarecimento. Então, você precisa ir ao centro espírita sim, mas não só fazer o evangelho no lar, é importantíssimo. Agora veja só, faça o evangelho no lar para que a espiritualidade limpe a minha casa. É para que a espiritualidade limpe a minha casa. Fazer o evangelho no lar para que limpe a sua casa, limpe a sua vida, a vida da sua filha. E, acima de tudo, você precisa estar no centro espírita para aprender o que é que você tem que fazer com a sua vida. E qual o significado de você estar com esse outro espírito na sua casa, que é a sua filha? Qual o significado dela ter um obsessor ao lado dela? Esse obsessor que está ao lado dela precisa de você. Precisa dela levar esse obsessor até você
para que você leve o obsessor com a filha ao centro espírita e para que você cuide de um e de outro. E você cuidando assim da sua filha, você vai estar cuidando da provável mediunidade dela, que é claro que ela é muito sensível. E mais tarde ela vai ser uma pessoa que vai ser muito útil, não só para você, mas também para a comunidade dela. Agora vem a pergunta, para encerrar o e-mail, a nossa irmã pergunta assim: onde será que eu errei? Será que a culpa é minha? Onde eu errei, será que a culpa é minha? Olha, eu não sei onde você errou. Nem vou dizer que você errou, porque acontece o seguinte: essa vida que você está vivendo, ela é só a sequência de muitas vidas. Nesta reunião que eu disse agora há pouco, de que você teria participado há mais de 100 anos, a reunião continua. E o mais interessante é que essa reunião, ela se dá numa sala, nós poderíamos dizer, num plano espiritual superior. E esta sala que está nesse plano superior, estão presentes os espíritos que têm sintonia conosco. E que fazem o quê? Fazem essa programação a que eu me referi há pouco. Mas, nos andares inferiores, estão outros espíritos que têm sintonia conosco. Mas uma sintonia para nos desencaminhar. E eles se aproximam de nós não para nos atrapalhar, mas para nos ajudar, porque eles vão fazer o papel que eu chamo de personal trainer. Vai fazer você enfrentar a energia opositora que existe na matéria contra você. Para quê? Para você se desenvolver. Agora, você fala, onde foi que eu errei? É claro que você está perguntando onde foi que você errou na educação dela. Você errou, muito provavelmente, onde eu errei em vidas passadas, fazendo aquilo que nós não devíamos fazer. E ela também fez da mesma maneira. Da mesma forma, ela também teve esses padrões de comportamento no passado. Então você pode se perguntar onde foi que ela errou. Ela traz os desafios nesta vida de estar com você, enfrentando esses problemas que ela enfrenta na escola e trazendo para você a dificuldade que ela traz. Para que você a ajude, indo ao centro espírita, fazendo os trabalhos que você faz, fazendo o desenvolvimento que você faz e encaminhando-a. Da mesma maneira que você vai encaminhar os espíritos que estão com ela. Fazendo isto, você vai estar se desenvolvendo. Aí você vai verificar, nossa, graças a ela eu fiz um desenvolvimento extraordinário. Por quê? Porque nessa reunião a que eu me refiro, muitos dos espíritos que estão lá hoje estiveram com você aqui no passado. Seus pais estão lá, seus avós, muitos parentes seus estão lá, amigos. Você está aqui, daqui a pouco você volta para lá, alguém de lá vem para cá. Por isso que eu digo que a vida é como se fosse um passeio que a gente faz em revezamento. De repente você sai da estrada, outro entra, você sai da caravana, outro entra, e você passa para uma caravana que está do lado de cima, mas como que fazendo um controle do que está acontecendo do lado de baixo. Quando Kardec pergunta para os espíritos interferem em nossas vidas? A resposta foi, muito mais do que vocês são capazes de imaginar. Via de regra, são eles que dirigem vocês. Então, nós somos dirigidos pelo plano espiritual. Agora, resta-nos uma coisa, nós temos que decidir por quem nós queremos ser dirigidos. Se queremos ser dirigidos por isso que eu chamo de amigos da sala de cima, ou por amigos do porão, aqueles que estão do lado de baixo. Agora, é importante você saber de uma coisa. Esses que estão no porão, que nós chamamos de astral inferior, umbral, etc. e tal, todos esses, quando eles estão na atividade deles nos dirigindo, querendo nos dirigir, eles estão sob o controle daqueles que estão na esfera superior. Estão sabendo o que estão fazendo. Eles deixam na medida em que você precisa desse tipo de atuação sobre você. E esses irmãos desta sala superior que estão nos dirigindo são os nossos grandes amigos, são os nossos amparadores, são os mentores da nossa encarnação. Então, é muito importante termos isto em mente, compreende? E estarmos fazendo o quê? Constantemente, que é o que você precisa fazer. O que é que diz
o Evangelho. Vigiai e orai, sem cessar. Sem cessar significa você precisa estar sintonizada constantemente com isso que nós chamamos de terceiro palco, que é o pessoal da reunião de cima, aqueles que estão nos ajudando. Vigiai e orai sem cessar. Para quê? Para não cair em tentação. Tentação qual é? Você ficar sob a influência da turma que está no porão ou que está no segundo palco, que eu chamo de galera da cruzeta, que fica interferindo. Porque o pessoal da reunião superior, eles interferem na medida em que você pede ajuda deles, em que você permite. Senão, eles interferem criando as circunstâncias da sua vida. Às vezes, até um desencarne. Compreende? Às vezes é muito mais vantagem, uma pessoa começa a caminhar para uma determinada situação, é muito mais vantagem para ela desencarnar e ir no plano espiritual para levar uma carraspana, chega lá, às vezes a pessoa, nossa, mas era assim? Então, muda completamente o comportamento e volta para lá. E aí, há outra vez um revezamento. Chega do lado de lá, você vai participar daquela reunião, muitas vezes só vai participar da reunião depois de passar por reuniões no umbral, no astral inferior, né? Como aconteceu com o André Luiz, que chegou do lado de lá e um monte de gente gritando atrás dele. Suicida, suicida. Só mais tarde é que ele foi para outra reunião que está em nosso lar. Nós vamos fazer um intervalo, terminou o nosso bloco, daqui a pouco nós estaremos de volta para darmos sequência ao nosso Alma Querida.